Boa noite, bem-vindos ao primeiro Masterclass do programa MOS Azul, em parceria com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, com liderança do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul. O Banco Mundial está a implementar o programa MOS Azul, que visa apoiar o desenvolvimento de uma economia azul sustentável e integrada em Moçambique. Eu sou Maíra Pereira, consultora do banco para a área de economia circular e fundadora da Gaia Consulting. Os objetivos do programa MOS Azul centram-se em duas atividades principais: a análise nacional sobre o lixo marinho, que visa o desenvolvimento de um inventário dos principais produtos plásticos poluentes, mapeamento de fontes e caminhos de vazamento, análise do comportamento do consumidor, entre outros, e um estudo de economia circular, que visa o mapeamento dos intervenientes e oportunidades existentes e potenciais para a transição para uma economia circular de plásticos em Moçambique, aumentar o envolvimento do setor privado e contribuir para o processo de inovação social de plásticos. Neste momento tenho muito prazer de apresentar o MOS Azul Inovação, que é um conjunto de eventos e iniciativas locais que buscam dinamizar a economia circular do plástico e combater o lixo marinho em Moçambique, através de conhecimento, eco-inovações locais e sinergias em toda a categoria de valor do plástico. Temos planeados um repositório, masterclasses, oficinas, meetups, desafios, ecobiscates. As pessoas vão poder contribuir com os seus estudos e nós vamos ter a página do ProAzul disponível com informação sobre tudo isto que acabei de mencionar. Entretanto, gostaria muito de apresentar o conceito de economia circular. Não podemos falar em economia circular sem mencionar a Ellen MacArthur Foundation e a sua fundadora. Ellen MacArthur é uma ex-velejadora britânica que em 2005 bateu o recorde como a pessoa mais rápida a dar a volta ao mundo em um veleiro. Ela fez esta volta ao mundo em 72 dias. Era uma pessoa muito hábil neste desporto e planeou que iria carregar o menor peso possível dentro do barco. Portanto, depois de conseguir chegar a este objetivo, ela pensou para si própria como é que poderia aplicar este conceito a uma economia global. O que nos faz pensar que os recursos que temos são infinitos e que muitas vezes são mal geridos e desperdiçados e, portanto, temos que pensar neles de outra forma. Então, nesta forma, a Ellen decidiu que não queria seguir mais esta carreira e iria dedicar-se à sua missão mais importante: provocar uma mudança sistémica para uma economia que possa aprimorar o meio ambiente e prosperar no futuro. Portanto, em 2010 lançou a Fundação Ellen MacArthur, que tem vindo com a sua missão fundamental de acelerar a transição para uma economia circular. A economia circular afasta-se de um conceito linear de extração, produção e eliminação. O que é que isto significa? Nós muitas vezes extraímos os nossos recursos, produzimos e depois eliminamos ou descartamos. Temos que nos focar na preservação e valorização do capital natural e na minimização de desperdícios e vamos nos centrar assim, desta forma, no fecho do ciclo. Numa cadeia de valor nós temos a concepção, a produção, distribuição, utilização e eliminação. O que é que isto significa? Que na eliminação nós temos um resíduo. Este resíduo não deve ser olhado como resíduo, mas talvez como um recurso que volta a entrar novamente no ciclo. Muito rapidamente vou-vos apresentar as múltiplas estratégias que podem ser combinadas na criação de valor. Novos modelos de negócio e desmaterialização, design e ecoconcepção, produção limpa e desenvolvimento de modelos mais eficientes, extensão do ciclo de vida, reutilização, remanufatura, recondicionamento, simbioses industriais, valorização de subprodutos e resíduos, sensibilização e envolvimento social. Hoje tenho 3 oradores fantásticos
que nos vão ilustrar diversas estratégias na criação de valor e na contextualização da economia circular em Moçambique. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar Emílio André. Emílio, passo-te a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Mayra. Eu sou técnico do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira. Instituto de Investigação Pesqueira que faz parte, portanto, do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. Faço parte também de uma vasta equipa do governo que tem estado empenhada no desenvolvimento da Estratégia Nacional para o Combate à Poluição Marinha e o Lixo Marinho. E gostaria de dizer que esta estratégia assenta-se na Estratégia Global para a Redução do Impacto do Lixo Marinho no Ambiente, aprovada na Conferência da ONU em 2011, e que identificou duas prioridades principais, sendo a primeira o diagnóstico da situação atual do lixo marinho nas zonas marinhas, costeiras, e a elaboração de um Plano Nacional de Combate à Poluição Marinha e o Lixo Marinho. O diagnóstico da situação atual do lixo marinho é uma atividade que tem como seu objetivo principal mapear as principais fontes de lixo, os tipos de lixo, a sua ocorrência e os volumes, e as formas de manifestação de seus impactos no ambiente. Por outro lado, esta ação visa mapear as iniciativas e seus atores, tanto do setor público como privado, que estão ativamente envolvidos, portanto, no combate deste problema. O Plano Nacional de Combate ao Lixo Marinho tem como principais objetivos mobilizar a sociedade através de seus vários atores sobre a necessidade de melhorar a gestão de lixo, congregar as diferentes estratégias e abordagens que possam produzir impactos positivos no futuro na minimização do impacto do lixo marinho nas zonas costeiras e também dar resposta ao compromisso do Governo sobre o cumprimento da meta 14.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que preconiza que todos os países devem prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha em todos os tipos, especialmente as que resultam da atividade terrestre, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes até 2025. Há várias ações realizadas até o momento, que inclui tanto o levantamento do ponto de situação do lixo marinho em Moçambique, também foi feito o levantamento dos principais stakeholders, foi feita a indicação, ou foi feito o levantamento dos pontos focais nacionais que irão participar deste processo de elaboração do Plano Nacional de Combate ao Lixo Marinho, mas não só, como também de participar de várias sessões de consulta que vão ocorrer, e também a proposta da composição do grupo de trabalho que irá, portanto, estar no centro do desenvolvimento da implantação. E, finalmente, foi elaborada a nota conceptual do plano de ação. Nota conceptual esta que, neste momento, está na fase de finalização. Neste processo de elaboração do plano de ação, contamos com uma série de parcerias, onde destaca-se a iniciativa da ICN, o programa Mar Plástico, e que tem como objetivo principal dar assistência ao governo, à indústria e à sociedade, com conhecimento e opções de medidas de políticas, planos de ação para conter e reduzir a poluição marinha por plástico. Temos também a parceria do Western Indian Ocean Marine Science Association, o IOMSA, que está a implementar um projeto com a Uniluri, que visa, portanto, a realizar uma série de ações de utilização pública e monitoria do lixo marinho em Moçambique, não só,
mas também em outros países como Quênia, Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Maurícias, Madagascar e Seychelles. E finalmente temos a parceria da Clean Ocean, da Commonwealth Clean Ocean Alliance, um programa do governo do Reino Unido que tem como objetivo principal promover a eliminação do plástico de uso único e lidar com assuntos relacionados com a poluição por plástico através da assistência técnica e financeira. Temos também o projeto Moza Azul, que é, portanto, o programa aqui traz hoje, portanto, esta iniciativa do Masterclass, onde basicamente nós achamos, portanto, que esta é uma iniciativa que poderá ser acolhida no âmbito do estabelecimento, portanto, da Estratégia Nacional de Combate ao Lixo Marinho, principalmente por trazer a ideia, portanto, da economia circular, onde o lixo poderá ser minimizado através do princípio de converter o lixo ou transformar o lixo como sendo uma base, uma fonte para a produção da riqueza. Portanto, para começar a minha intervenção, iria parar por aqui e esperar, portanto, a oportunidade para, se calhar, responder algumas perguntas ou participar nos debates que vai seguir. Obrigado. Muito obrigado, Emílio, pela tua intervenção e, com certeza, o que tu disseste faz esta ponte da ligação do Plano Nacional ao Lixo Marinho, ao desenvolvimento sustentável e à economia azul. Tenho o prazer de chamar agora, para nos dar uma pequena introdução, o Rui dos Santos, e para nos falar um bocadinho da plataforma Macubo. Olá, boa noite. Quero agradecer primeiro esta oportunidade, quero agradecer a todo mundo que nos ouve, e os organizadores deste evento, deste Masterclass. É um privilégio enorme estar aqui a partilhar algumas ideias e apresentar a Plataforma Macubo. Bom, a Plataforma Macubo é uma empresa social que, entre várias iniciativas que desenvolve, também tem uma preocupação ambiental dentro deste conceito de economia circular. Nós trabalhamos com um foco muito virado para a questão da alimentação e educação. Obviamente que sentimos esta preocupação no impacto dos resíduos sólidos, principalmente do plástico, dos microplásticos na alimentação, e tudo isto leva-nos para pensarmos juntos nesta interdependência para a criação de soluções que resolvam os problemas que são globais, regionais e mais locais. Bom, quando falamos de economia circular, nós falamos essencialmente da extração, da produção e do desperdício, basicamente. Temos em mente sempre que os recursos naturais são infinitos, mas eles infelizmente são finitos. E se me permitisse um pensamento em título de contexto para a década em que vivemos, nós já não deveríamos explorar mais recursos do ponto de vista extrativo, intenso. Deveríamos todos nos concentrar na questão da reutilização do que já extraímos. E em Moçambique temos alguma prática, para contextualizar um pouco o exercício da economia circular em Moçambique, muito antes deste conceito ter sido formatado, digamos, pela Fundação Ellen MacArthur, já havia o aproveitamento de várias matérias-primas em Moçambique. Estamos a falar da madeira, estamos a falar da exploração de todo o potencial da floresta, no aproveitamento de sementes para o óleo e por aí em diante, e em alguns casos a transformação de recursos humanos, como que eu depois vou falar mais adiante, para a transformação do papel e a reutilização do plástico para dar vida a outros produtos. Portanto, nós já temos alguma tradição na produção, no envolvimento na economia circular,
Mas enquanto plataforma Macobo, a nossa abordagem tem mais a ver com a inclusão das pessoas neste processo de desenvolvimento, utilizando as ferramentas de economia circular para alargar esta base de contribuição da população moçambicana para um país de futuro mais próspero. E eu olho para estas oportunidades que estes pequenos negócios sociais no âmbito da economia social têm para oferecer. Assim sendo, eu gostaria de agradecer uma vez mais a pertinência deste encontro para o desenvolvimento de várias competências e análise situacional deste pequeno nicho de mercado que nós agora nesta uma hora vamos abordar. Obrigado, Mayra. Muito obrigada, Rui. Eu acho que vamos mesmo voltar a este ponto da tradição que Moçambique tem. Existem vários casos que nós já identificamos através das nossas conversas, através dos nossos estudos, e acho que gostaria muito que o público também que nos está a ver nos ajudasse a complementar. Se existem casos de economia circular que vocês conheçam em Moçambique, por favor, façam o vosso posting que nós vamos referir. Gostaria de passar a palavra ao Daniel. Daniel, podes te apresentar, por favor? Oi, boa tarde. Aqui Daniel Menchaca, da Espanha. Eu sou especialista de inovação no Circular Lab, que é um centro de inovação de economia circular que é pioneiro na Europa. Fica na Espanha, ao norte da Espanha. E nós, no Circular Lab, um dos pilares do laboratório é acercar a economia circular aos empreendedores. Para nós, o empreendedorismo é muito importante, então nós ficamos com muitos empreendedores perto do centro e aportamos para eles, misturamos todos os administração pública, empresa, universidades e tentamos de fazer com eles pilotos com as prefeituras para validar as ideias que eles têm, também para validar as tecnologias no campo da economia circular. Procuramos para eles muitas metodologias de inovação para tentar dar resposta aos desafios e também fazer soluções de economia circular para todos esses desafios que têm tanto as cidades como as empresas e também os cidadãos. Então, o que fazemos lá misturar tudo no mesmo centro, é um ecossistema de empreendedorismo onde nós ajudamos as startups e os empreendedores a que as suas empresas, as suas ideias cheguem também no campo da economia circular, porque tem muitos empreendedores que já estão trabalhando com sucesso em outros campos. Então, nós tentamos que essa mesma tecnologia, essas mesmas ideias sejam também postas em relação com a economia circular para solventar todos esses desafios que temos agora mesmo. Muito obrigada, Daniel, por esta introdução. Tenho que mencionar que a diversidade é definitivamente uma força que nos une e esta troca de experiências é imperativa para que nós possamos mover este conceito de economia circular em diversos países. E mais tarde vais falar um bocadinho das iniciativas que tens que estão a sair de Espanha para outros países com uma troca de experiências. Sim. Então, eu gostaria de voltar ao Rui. Rui, depois de tu ouvires esta introdução que foi feita pelo Daniel, gostaria que tu comentasses um bocadinho sobre o que nós temos vindo a falar, sobre a tal tradição que Moçambique já tem na economia circular. Eu vou mencionar um caso específico que é o meu preferido. Temos esta grande discussão sobre o saco plástico
e definitivamente que estamos a caminhar para um ambiente regulatório onde existe um banimento deste instrumento. E temos que encontrar aqui alternativas, porque o moçambicano todos os dias carrega, se calhar, a sua vida no saco plástico. Mas sabemos muito bem que quando entramos nas lixeiras, este é um dos produtos que está definitivamente a poluir mais o nosso país. Então, como é que nós aqui encontramos um balanço? Isto é só uma deixa daquilo que é o nosso dia-a-dia. E Rui, eu vou-te pedir então para tu dar-nos um pouco do teu conhecimento sobre aquilo que é Moçambique no contexto de economia circular. Obrigado, Mayra. De partilhar aqui uma imagem para mostrar só um pouco do contexto em que estamos a falar, não é? Ver se consigo que vocês vejam. Se calhar conseguem ver a imagem? Ainda não. Queres que se faça a imagem da teoria da mudança? Não. Deixa-me só ver se com o Daniel consigo... Ok. Basicamente, eu gostaria de partilhar aqui um pouco a estrutura do nosso modelo de negócio para que as pessoas percebam para onde é que nós pretendemos caminhar. Antes sequer de falar da questão do plástico em si, não é? Bom, para esta apresentação de hoje, eu queria poder falar sobre quatro questões. Uma é a questão da intenção deste programa, desta metodologia, digamos, ou filosofia de economia circular. Depois de falar da sua percepção, como é que as pessoas que nós que pretendemos envolver a percebem, a sua pertinência e as ações concretas que nós desenvolvemos. Bom, e para começar com a intenção, é importante que nós, enquanto promotores de iniciativas desta natureza, tenhamos consciência do que já foi feito anteriormente, não é? Nós vivemos num país bastante jovem, 45 anos de independência, mas já há todo um passado em que várias experiências foram feitas, várias tentativas foram realizadas e a Covid-19, digamos, trouxe uma necessidade de nós refletirmos sobre o anterior normal e este novo normal, se assim o podemos chamar, um pré e um pós-Covid. Isto para dizer que há muitas questões que nós não resolvemos do ponto de vista ambiental antes, em que hoje são pertinentes para a nossa própria sobrevivência, se assim podemos chamar, que temos que ter alguma obrigatoriedade de analisar. A questão do plástico é, sim, um fator determinante, por causa da sua perenidade, digamos, no ambiente, mas ele também não é só desafios, não é? É também oportunidades. E eu penso que nós temos que começar a encontrar uma mudança no nosso mindset para olharmos para estes desafios que nos são trazidos por este novo, adorável mundo novo da Covid-19, como oportunidades para refletirmos, para nos desenvolvermos. Nós temos que envolver também toda a experiência enquanto país do que já foi, como disse, já foi anteriormente desenvolvido, mas criarmos também um desígnio para o país, do ponto de vista da responsabilidade ambiental. Não é? O que é que nós, Moçambique, pretendemos ser, para que estas ideias encontrem um ponto de convergência. Não podem ser ideias soltas, esta e outras que se vão resolver, que um pouco por todo o país se vão formando. Nós temos que conseguir encontrar convergências nas nossas ideias, tentarmos criar uma base de dados para aqueles que estejam interessados em se envolver nesta questão da economia social, tenham também referências, não é? Poder encontrar informação, poder encontrar
os passos para quebrarem etapas para esse desenvolvimento. E no último estágio nós precisamos também de um compromisso. Não podemos iniciar estas etapas e abandoná-las daqui a 3 ou 4 meses. Nós temos que ter este sentido de compromisso sobre estas ideias que nós vamos lançando, estes espaços de debate que estamos a construir, e temos que nos comprometer com eles do ponto de vista de resultados. E do ponto de vista de percepção, que é o segundo pilar da minha intervenção. Eu sinto que nós temos que mudar um pouco ou adaptar a nossa comunicação para esta mudança de comportamento em relação à utilização do plástico, o seu aproveitamento e o seu reuso, porque eu sinto que nós ainda continuamos a ter alguns comportamentos que não de substituição para a substituição de plástico, que as pessoas não os compreendem. Né? Então significa que não é um problema do público em geral, é um problema de quem eu quero transferir esta necessidade de comunicação para as pessoas que lançam as propostas. Neste caso, e reservando aqui um pouco esta discussão para este painel, ao criarmos ao começarmos a pôr este bichinho da economia circular na mente das pessoas, nós também temos de ter a responsabilidade de conseguir comunicar este conceito do ponto de vista contextualizado. O terceiro ponto é a pertinência. Por que é importante hoje em dia trabalharmos na questão, falarmos tanto da economia circular? Já falamos aqui da questão dos recursos finitos, e é importante que se saibam que nós não temos, os recursos se esgotam, como se tem todos o tempo de vida, e como é que nós podemos tirar o máximo proveito destes recursos. Falámos aqui do desperdício da indústria, que são matérias-primas que podem ser subprodutos de uma indústria, e usar este subproduto de uma indústria para desenvolver novos produtos. O último estágio é a ação. O que é possível fazer? Não é? Nós temos várias matérias-primas, desde matérias-primas vegetais a matérias-primas mais industriais, e o caso do plástico parece-me pertinente discutir aqui na questão do ProAzul. Nós temos imensas iniciativas, e no caso particular da plataforma Macobo, porque o nosso foco é, obviamente, a inclusão económica e social das pessoas mais desfavorecidas, nós olhamos para o plástico como uma excelente oportunidade de desenvolver negócios. Nós temos uma iniciativa que se chama Troca de Lixo por Apoio Alimentar, e aqui a questão do lixo é mais impactante do ponto de vista de comunicação, mas no fundo o que estamos a dizer é troca de resíduos sólidos por comida, não é? Porque no fundo é preciso também criar motivação nas pessoas. Não é? Se eu não sentir que a iniciativa que me estão a convidar a fazer me vai trazer benefícios, eu muito provavelmente não me empenho. Não é? E eu acho que tudo isto que nós estamos a falar tem que representar também para as pessoas riqueza. E esta é a nossa maior preocupação. A inovação tem que representar mudança para a vida das pessoas, quer do ponto de vista de transformação dos seus hábitos, mas quer do ponto de vista de melhoria das qualidades de vida. Então, voltando ao saco plástico, Mayra. Bom, o saco plástico é apenas um instrumento que nós nos habituamos a ele e adaptamos, mas antes do saco plástico nós já vivíamos. Não é? Os nossos avós iam às compras com sacos de pano, né? com sacos de cartuchos, com cartuchos de papel caqui, por exemplo. Então, uma das coisas que gosto de fazer este paralelismo com a atual situação em que vivemos. O que a Covid-19 trouxe foi um nivelamento dos nossos hábitos para o essencial. Se me perguntares se há 4 ou 5 meses atrás, ou antes do início deste ano, que poderíamos ter este modelo de intervenção intercontinental online, eu diria que talvez não. Né? E hoje em dia é imprescindível esta ferramenta, o que significa que se nós
redirecionarmos o nosso foco para aquilo que nós precisamos de construir, nós vamos encontrar inovação suficiente para responder a estas perguntas. E no nosso caso, nós temos várias, não é? Só para dar um exemplo de ação prática. Eu trago aqui antes de mostrar o papel, antes de mostrar o saco, vou mostrar o papel. Isto é um papel feito com fibra de bananeira, que é um subproduto da produção da banana, desculpa. Diariamente são cortadas várias bananeiras numa empresa que é a nossa parceira, e nós usamos o caldo da bananeira para produzir este papel para substituir exatamente o saco plástico. É um papel bastante resistente, espero que não faça muito barulho. É um papel bastante resistente e com este papel nós podemos produzir um saco para substituir o saco plástico. Isto é para dizer que nesta lógica de pensar subprodutos com base em resíduos de uma outra indústria, traz este grande desafio de olharmos para aquilo que existe disponível hoje em dia na nossa indústria, e no caso moçambicano, nós não somos tão industrializados assim. Nós temos que olhar de que forma é que nós podemos integrar parte da população que não tem acesso à formação, a uma educação, digamos, qualificada, e introduzir estas componentes de reaproveitamento para a sua subsistência. Rui, muito obrigado, e acho que respondeste parcialmente à questão feita pela Celine. Quais são alguns materiais que têm evidência de circularidade em Moçambique? Definitivamente o que tu mostraste é um. Temos alguns comentários do público. Temos aqui o Félix que menciona os sacos de pano, como tu mencionaste, que sempre usamos para comprar pão, pastas feitas de ramos de coqueiro para compras no mercado. É verdade, existem diversas soluções e foi por isso mesmo que eu trouxe a questão do saco plástico para a mesa, porque sei que temos aqui um exemplo de algo que nós conseguimos trazer soluções. Rui, tens aqui um comentário da Aline, sempre a surpreender. E agora gostaria de passar então a pergunta para o Daniel. Daniel, tens aqui duas perguntas bastante interessantes. Eu vou pôr as duas seguidas. Uma é: não podemos esquecer da nova realidade dos plásticos em tempo do Covid, e esta pergunta é do Daniel Segura, as oportunidades e as ameaças que trazem. E a pergunta seguinte é da Eva Clemente, quais é que são os desafios mais comuns que têm os empreendedores nos seus modelos de negócio? Penso que tu lidas com empreendedores frequentemente dentro do Circular Lab, e isto é um pouco para fazer esta ponte entre os empreendedores com quem tu trabalhas frequentemente e os nossos empreendedores em Moçambique, que provavelmente estão atentamente a escutar o que tens para dizer. Tá, comenzamos con a primeira pregunta. Para os desafios dos plásticos no COVID, nós traballamos en todos os puntos da economía circular e tamén no inicio na concesión dos produtos. Então, nós traballamos no deseño sustentável dos produtos en cuatro aspectos. Um deles é a reciclabilidade, uma boa segunda vida para esses produtos, com esses produtos, depois de ser usados, vão continuar a ser mais uma outra coisa. O segundo é o impacto ambiental. Então, nós trabalhamos para que os produtos tenham o menor impacto ambiental, gasto de recursos para fabricar esse produto. Também trabalhamos no tratamento, então como esses produtos no final de vida podem ser tratados nas plantas de seleção ou como podem ser separados os materiais. O mais importante que fala aqui do COVID é a funcionalidade. Os produtos plásticos, qualquer produto, metais, das prioridades na ecoconceição é a funcionalidade. Tem que conhecer para que vai ser feito esse produto, esse pacote, para evitar, para manter a segurança alimentar, evitar doenças, riscos na saúde e para proteger
o melhor esse produto para chegar até o cidadão nas melhores condições. Não só é reduzir os materiais, porque se você reduz pode ter problemas como a saúde, por exemplo, uma bandeja de carne, de frango, você pode evitar a proteção do produto, mas chega até um nível onde você não pode diminuir a quantidade de plástico ou de material no produto, porque senão vai ter problemas com a saúde e tudo isso. E agora já vimos que com o Covid o plástico fica, em alguns casos, necessário para essa proteção, esse asseguramento da saúde das pessoas. Então, esse é um dos aspectos que nós trabalhamos muito na concepção dos produtos, no início da vida do produto antes de entrar no círculo da economia circular. A segunda pergunta da Eva, que era dos desafios dos empreendedores, como eu já falei, os empreendedores precisam muito de chegar e validar as ideias e a tecnologia deles, e nós ofertamos chegar até o consumidor final, até a prefeitura, até a empresa para validar essas ideias, validar o seu modelo de negócio. Nós ajudamos ele com também ideias novas, assessoria de negócio, assessoria também para ajudas do Estado, mas também para chegar até e validar as ideias com o máximo número possível de cidadãos, de empresas que validem o produto, a ideia, e validem que pode chegar ao mercado, ser replicável, ser ter impacto na sociedade, na economia do país, ter poupanças na cadeia de valor e tudo. Então, é um reto, é um desafio para nós, mas sempre procuramos oferecer para eles os pilotos para validar desde o começo, do início das ideias deles. Estava em mute. Muito obrigada, Daniel. Acho que respondeste às questões que foram postas. Emílio, gostava de fazer uma pergunta. E a pergunta não é minha, é do Fábio Júnior. Ele fez um comentário que é: eliminar o plástico do nosso cotidiano será extremamente difícil. Defendi essa mudança da consciência humana. Eu gostava de saber, na tua percepção, se tu achas que as ferramentas que estão a ser agora utilizadas, como nós estamos envolvidos a trabalhar ativamente no Plano Nacional de Lixo Marinho, se isto vai ser alguma coisa que vai fazer esta mudança comportamental e talvez se pudesses fazer um pouco da ponte para o Azul Inovação, com este tipo de masterclasses que nós estamos a fazer agora e com todas as outras ferramentas que estamos a sugerir, se achas que vai fazer alguma mudança? Bom, Mayra, o que eu posso dizer sobre esta questão é que, bom, aquilo que são as tendências atuais de evolução das políticas com relação à utilização do plástico na sociedade é exatamente nesta direção, a eliminação do plástico, sobretudo naquelas vertentes de uso único. Como eu mencionei durante a minha primeira intervenção, há já em curso algumas iniciativas globais de estudos e promoção de políticas no sentido de
Neste momento estamos com a conexão do Emídio a oscilar. Emídio? Bom, certamente que é um impacto, portanto, do plástico, muito especificamente nos ecossistemas marinhos e costeiros. Esta medida parece lógica, parece fazer muito sentido e necessária. Mas também é a minha opinião que esta medida deverá ser, este tipo de medidas deverão ser implementadas de uma forma gradual, se calhar acompanhadas com estudos e uma avaliação muito cuidada do impacto que isso pode ter para a sociedade. Nós não podemos perder de vista que o plástico tem aplicações extremamente importantes e neste momento, se calhar, não se vislumbra outro tipo de materiais que possam substituir de uma forma cabal ao uso do plástico. Então, de facto, esta questão de uma transição gradual é algo que é um princípio que eu acho que deve ser levado em conta. É o que eu podia dizer sobre esta questão, Mayra. Eu não sei se isto se resolve. Definitivamente. Mas este é o meu pensamento. Definitivamente resolve, e penso que nós temos este objetivo de ter, por exemplo, um repositório. Gostaria muito que vocês acedessem, quem está online e que nos está a ouvir, que acedessem e que se mantivessem conectados à página do Prosul, do Facebook, e que visitassem a página que vamos mencionar a seguir, mas que eventualmente teremos uma base de dados com estudos sobre esta área, onde vamos ter informação científica e recolhida em Moçambique, que nos dará quase uma fotografia de como é que nós estamos atualmente. Temos aqui uma pergunta do Renan Rocha: quais são as principais barreiras identificadas que impedem que produtos sustentáveis sejam amplamente utilizados, adotados em Moçambique? E, adicionalmente, quais são as principais necessidades e desafios dos profissionais que trabalham diretamente com o desenvolvimento deste tipo de produtos? Penso que, Rui, talvez sejas a pessoa mais indicada para responder a esta questão. E talvez complementado pelo Daniel. Estás on mute. Acho que o Daniel já tinha respondido parcialmente essa pergunta. Tem a ver com a segurança dos produtos, não é? Os produtos têm que ser adequados à sua utilização e têm que ser regulamentados, que há toda uma questão de proteção ao consumidor que tem que ser analisado. Não basta, se por exemplo nós quisermos produzir uma embalagem para produtos alimentares, eles têm que ser analisados quanto à sua segurança e quanto à sua durabilidade. Portanto, e a questão, o desafio que nós temos enquanto sociedade é encontrar regulamentação para estes desafios. Um dos grandes constrangimentos de Moçambique na produção de produtos alimentares é exatamente a questão da embalagem. Nós temos dificuldades no processamento de alimentos porque a nossa indústria de embalagens não existe. Por exemplo, nós não temos uma indústria vidreira. E há muita gente que quer trabalhar na questão do processamento de fruta, processamento para doces e compotas, ou até o mel, por exemplo, e não consegue encontrar localmente soluções para essas embalagens. Mesmo que nós quiséssemos fazer o reaproveitamento das embalagens localmente, com a recolha de garrafas de vidro, teríamos que sempre passar por um processo de higienização dessas garrafas e ter em conta que essas garrafas, depois este processo de higienização, teria que passar por um escrutínio das entidades de saúde para que houvesse
garantias de que os consumidores não teriam problemas. Portanto, estas, digamos, eu digo que são desafios, não são necessariamente, não vou olhar para barreiras, são desafios para o próprio país, pensar que internamente nós temos que começar a priorizar as nossas necessidades. Como eu disse, é importante nós olharmos para a pertinência desta abordagem da economia circular, porque se nós não conseguimos perceber na sua cadeia de valor, quais são as nossas necessidades, e se eu pegar, por exemplo, falamos aqui da questão das compotas, se eu quiser, nós falamos sempre do processamento do desperdício alimentar na agricultura, e se eu quiser fazer o processamento desse desperdício alimentar, vou esbarrar com a questão da embalagem. E nós temos que encontrar soluções para resolver estes problemas, porque senão, estes desafios, digamos, e ao resolvermos estes desafios, nós vamos criar, consequentemente, oportunidades. Vamos criar oportunidades para haver uma indústria de embalagens por produtos alimentares e daí em diante. Por isso é que eu gosto deste desafio de pensarmos como é que nós, se entrássemos numa situação de lockdown, eu tenho a certeza que muitos negócios haviam de aparecer. Íamos passar, evidentemente, por uma crise, mas ia-nos obrigar a repensar o país. Estas crises, quer a nossa crise económica de 2018, quer este momento em que estamos a viver, têm que representar para o país uma oportunidade de refletir as oportunidades internas. Então, estas barreiras que aparentemente nos são colocadas ao pensarmos produção têm que ser incutidas numa perspectiva de desafio para os empreendedores, para encontrarmos soluções conjuntas. Eu queria responder aqui uma pergunta da Patrícia Betancourt, que ela faz uma comparação, faz uma comparação entre o custo do saco de plástico e do saco de papel. Eu diria que neste momento o papel é obviamente o mais acessível, o mais barato. A questão do saco de plástico, o saco de plástico é mais barato porque é industrializado e tem anos de avanço em relação à produção do saco de papel. O que nós temos que fazer é industrializar o saco de papel para ser competitivo do ponto de vista do mercado. E este eu penso que é o desafio está muito ligado ao que eu disse anteriormente. Havendo demanda, o mercado terá que se adaptar a essa demanda. E volto a falar outra vez das plataformas que nós usamos para estes webinars e meetings online. Há uns anos atrás só falávamos do Skype. E hoje há 500 mil plataformas para debatermos. Esta necessidade gerou demanda. E eu penso que nós temos que nos concentrar na demanda. Que demanda é que temos para gerar esta nova economia? Então, Patrícia, neste momento eu diria que sim, o saco de plástico é efetivamente mais barato, em oposição ao saco de papel, porque nós não geramos demanda suficiente para o saco de papel para representar investimento para os produtores. E esta resposta serve, evidentemente, para a questão da transformação do plástico em Moçambique. Nós, em Moçambique, só transformamos os plásticos mais rígidos e não transformamos, por exemplo, as garrafas PET, porque para os investidores ainda é um peso muito grande para a demanda que existe da PET. Mas a partir do momento que nós já começamos a sentir as barreiras de exportação do PET para a África do Sul, que é o nosso maior mercado, nós já começamos a pensar em classes de transformação do PET em Moçambique. Isto é para dizer que os desafios geram, obviamente, reciprocamente, oportunidades. E penso que daqui a 6 meses já nem te vais lembrar do custo do saco de plástico. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada, Rui, pela tua intervenção, e é como tu mencionas, nós somos um país que está constantemente em transição e precisamos de consolidar as bases que já temos. Daniel, temos aqui uma pergunta do Tiago Borges Coelho, que faz parte aqui, que é um membro integrante da equipa,
que é: a circularidade é um conceito infinito ou só se pode reaproveitar um número limitado de vezes os produtos? Sempre tem mermas da produção, então não é ilimitado, mas, por exemplo, as latinhas de alumínio, você pode fazer infinitas vidas de latinha, mas algumas vezes pode fazer latinha, bicicleta. Então, não é sempre a circularidade no mesmo produto. Pode fazer garrafa de PET, transformar numa garrafa, mas pode fazer textil, pode fazer muitas coisas com o PET. Então, se as vidas infinitas são de embalagem, o alumínio e os metais, sim, sempre vai ter pequenas pérdidas, mermas de material no produto de fabricação, mas quase infinitas em muitos aspectos, sim, mas sempre vai ter algumas pequenas mermas de produção que vai precisar de incorporar novas matérias-primas, raw materials. E agora que mencionamos o PET, eu gostaria muito de utilizar esta oportunidade para passar novamente um vídeo que foi passado nas redes sociais, que faz parte daquilo que nós achamos que é um conceito de circularidade. Então, Daniel, peço-te, por favor, se puderes passar o vídeo neste momento. Já não estou a mute. Gostaria de novamente aproveitar este momento. Acho que ainda é capaz de termos mais 1 ou 2 minutos antes do fecho. Gostaria muito de agradecer a toda a equipa que tornou isto possível, aos nossos convidados e à audiência que esteve hoje presente, com imensas perguntas pertinentes. Penso que este tópico da circularidade nós poderíamos continuar a falar durante horas. Gostaria também de fazer menção aos Goruan e principalmente ao Johnny Schwalbach e ao Roberto Chitsonzo, que nos deixaram utilizar esta música para o nosso vídeo, aos filetadores que fazem as colunas e muitos outros artigos, e que quem estiver interessado em colunas e outros artigos feitos de PET, por favor, deixe só um comentário no Facebook e nós passamos o contato. Ao Sr. Cossa, que é o autor do filme, e informar que o próximo Masterclass será daqui a 2 semanas, no dia 6 de agosto, a falar sobre a rede de pesca nos nossos oceanos, que não são só desafios, mas também podem ser oportunidades. Gostaria de pedir a cada um dos nossos convidados para deixar uma última frase e uma última opinião, um último comentário sobre aquilo que é a circularidade em Moçambique, aquilo que vocês acham que as pessoas que nos estão a ver podem levar para casa e podem seguir amanhã com este conceito. Então, vamos começar novamente, Emílio, posso-te pedir para começares? Sim, posso começar, Mayra, e agradeço por isso. E pronto, na perspectiva digamos assim, daquilo que é a equipa do governo que está a trabalhar no desenvolvimento da estratégia para o combate à poluição marinha e o lixo marinho em particular, e reconhecendo, portanto, o potencial, as potencialidades desta iniciativa, portanto, de usar, portanto, o lixo como uma fonte de produção de riqueza. Nosso entendimento é que
portanto, esta ideia deve ser, digamos assim, massificada, ou seja, disseminada com maior intensidade, ao mesmo tempo que é preciso tentar perceber quais são os desafios ou quais são as dificuldades que se encontram, tanto digamos assim, materialização de algumas dessas ideias, porque nós entendemos de facto que não existe uma forma mais inteligente do que esta de combater a poluição, combater o lixo marinho, fazendo uso deste mesmo lixo como fonte de riqueza. Portanto, eu diria que este é o, digamos assim, a deixa que eu poderia trazer aqui mesmo para fechar o programa, e dizendo que nós, cada parte do governo, estamos, digamos assim, interessados em explorar de uma forma mais profunda esta ideia, porque nós pretendemos acolher algumas dessas iniciativas deste tipo, desta natureza, portanto, para poder incorporar no plano de ação que estamos a desenvolver. Muito obrigada pela tua intervenção. Rui, posso-te pedir umas palavras? Eu gostaria de partilhar aqui dois caminhos, não é? Há uma grande necessidade de olharmos para o desperdício alimentar, pelo menos, para alimentar outras pessoas. A cadeia de distribuição alimentar tem bastante desperdício e nós podemos aproveitar este desperdício alimentar para fazer chegar as pessoas com necessidades. E nós, a plataforma Coop, criamos esta solução e temos alguns parceiros já a desenvolvermos a oportunidade de gerir o desperdício alimentar da cadeia de supermercados e hipermercados, e o ideal seria nós conseguirmos expandir esta experiência para todo o país. Do ponto de vista de resposta para mais global, bom, eu acho que, sendo um país pobre do ponto de vista da angariação de receitas, temos de ter em conta que apenas menos de 10% da população moçambicana está no mercado formal. Nós podemos olhar para esta oportunidade da economia circular baseada no reaproveitamento dos resíduos sólidos para criar mais oportunidades de inclusão económica e financeira para as populações mais carenciadas. Temos um grande exemplo da população na lixeira de Maputo, mas temos outras oportunidades em todo o país que podemos usar como exemplo. Eu dei aqui um exemplo do papel, aquele exemplo do vídeo. Eu penso que se houver vontade de parte do governo, e o vídeo, estou a passar a bola para ti, nós podemos usar estes pequenos negócios como forma de formalizar mais gente para a contribuição, para uma balança contributiva maior. Nós temos um orçamento de Estado participado pelos parceiros internacionais e nós temos imensas necessidades. Temos necessidades de ter mais escolas, mais estradas, mais hospitais e o povo, nós precisamos de ter mais gente a pagar os impostos. E nós podemos usar estes negócios, multiplicar estes negócios, estas oportunidades, para termos uma base contributiva maior para o país. E este é o desafio que eu ouço como uma oportunidade para gerar riqueza no país. Muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigada. Eu pessoalmente aprendi imenso. Antes de passar a palavra para o Daniel, gostaria de agradecer aos comentários de vários intervenientes hoje. Lutei, Helena, Fábio Júnior, Olimpos Mundiano, Constantino Tenesse, Aline Faria Cismeiro, Dana Mandic, Felex Filipe, Patrícia Betancourt e a todos os outros. Muitíssimo obrigada mesmo. Daniel, as tuas últimas palavras. Obrigado também pelo convite. Eu só dizer que a economia circular é possível, que não esqueçam ao cidadão nas iniciativas de economia circular, porque é o centro da economia circular e tem que formar parte das iniciativas e estão no caminho direito para chegar até a economia circular. Parabéns.
Muito obrigada. Mais uma vez, penso que com estas sessões, com estas masterclasses, nós queremos tentar dar um passo à frente na narrativa de Moçambique, mudar ou apoiar a mudança daquilo que é uma economia linear, que é o que nós vivemos hoje, para uma economia circular, e vamos ter muitas surpresas e oportunidades, e por isso, por favor, fiquem conectados à página do ProAzul, à página do Facebook, que nós vamos manter-vos informados. Muito obrigada e boa noite.